Olá pessoal, nesse vídeo aqui é um react a um vídeo do Pirula. Pirula não é uma pessoa que trate de questões aí relacionadas com o cristianismo, mas tem uma live que ele fez, tá o link aqui da live, né? Em que ele tece um comentário sobre a passagem na primeira carta de João. Ele está argumentando, está usando esse o exemplo para dizer que as escrituras foram adulteradas, né? Bom, é um pouco assim, não é a especialidade do Pirula. O Pirula estava numa live com uma historiadora que não corrigiu, é, não entendi por que ela não fez a correção. Mas é um exemplo que não é um bom exemplo, né? Porque você pega na crítica textual, se você pega os textos aqui do Bruce Metzinger, né? Texto do Novo Testamento, ele vai ser claro que a maior parte, 99% dos textos do Novo Testamento, eles são pequenas variantes. Eu fiz aqui uma série de vídeos comentando o livro do Bart Ehrman, o que Jesus disse, que Jesus não disse, e ali tratei dessa questão mais especificamente. Mas as variantes, elas, na grande maioria, elas não são propositais e elas são mínimas, coisas que a crítica textual consegue recuperar. Existem três exceções a essa regra geral. Três exceções. Uma é ao final de Marcos, alguns versos ali em Marcos que estão ausentes, e que foram muito possivelmente inseridos porque não tem nos textos mais antigos, nos manuscritos mais antigos. Mas também ali nesses textos que são inseridos não se acrescenta grande coisa. Ele fala do Jesus ressuscitado, mas o texto original de Marcos já estava falando do Cristo ressuscitado. Então, tudo indica que foi uma folha que se perdeu do manuscrito. Tá? A segunda passagem é a passagem da mulher adúltera, né? Aquele que tiver a primeira pedra, que ele tiver, não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? Então, que é uma mulher que associam com Maria Madalena, mas que não, no texto não se fala de Maria Madalena, né? É a mulher adúltera. E que Jesus perdoa essa mulher e diz, vai e não peques mais. Né? Essa passagem toda a perícope, ela não está nos manuscritos mais antigos. Tá? É uma perícope que foi inserida posteriormente. Mas ela é citada por Papias, lá no século I. Tá? Então, e como a passagem é uma passagem constrangedora para a igreja, porque afinal de contas Jesus tá perdoando uma pecadora, né? Assim, uma mulher adúltera, que já foi condenada ali pelos judeus, não por um tribunal, mas os judeus já estão querendo apedrejar ela. Então, é uma passagem constrangedora para Jesus ficar do lado dos pecadores, né? Então acabou ficando. Esses dois textos que eu me referi, tanto o final de Marcos quanto a da mulher adúltera, eles estão na maior parte das Bíblias, todas elas contêm esses textos. E a terceira passagem é a que Pirula citou, que é a conhecida como Coma Yohanan, que é o parêntese joanino, ou cláusula joanina, né? Que ela diz o que exatamente? Bom, essa passagem. Então, veja, o argumento do Pirula cai por terra, porque você está pegando uma exceção, você não está pegando a regra. São essas três exceções que eu falei, que são as que têm inserções maiores no texto. O resto são pequenas variações, coisa de erro de copista e que não compromete a doutrina. No geral, o texto está bastante bem preservado. Né? Você compara com códex sinaíticos com o texto atual, tem lá as variações, mas nada de grande que comprometa a doutrina. Tá? Falo códex sinaítico, que são os primeiros códices, né? Mas nós temos os manuscritos mais antigos que também confirmam essa questão das variantes. Então você tem no texto de 1 João capítulo 5, versículo 7, diz assim, isso eu já estou falando na versão da Bíblia de Jerusalém, né? Que é, porque três são os que testemunham, o Espírito, a água e o sangue. Então você veja que a versão de Nova Jerusalém e de várias outras Bíblias já corrigem o texto para o original. Porque muitas Bíblias vão trazer o seguinte,
porque há três que testemunham: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Então, aqui seria, então, a passagem que corroboraria a Trindade, que é a única passagem no texto do Novo Testamento que fala a Trindade junta, né? Bom, esse argumento do Pirula, ele cai por terra totalmente, porque não é aqui que tem somente a Trindade. Você poderia ter esse texto aqui no original, que é essa, como aparece aqui na Bíblia de Jerusalém, né? Que é, em vez de ser Pai, Filho e Espírito Santo, Espírito, Água e Sangue. Que você vai ter outras passagens que falam da doutrina da Trindade. Por exemplo, Mateus 28, 19. Tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está no final de Mateus. E tem outras passagens que também falam dos três. Então, a ideia de que a doutrina da Trindade depende desse trecho de 1 João, ela é falsa. Ela não é consistente. Agora, temos uma inserção aqui? Sim, temos uma inserção aqui. Porque esse trecho daqui, ele está acrescido na Vulgata, mas está ausente nos antigos manuscritos gregos. Esse texto de Pai, Filho e Espírito Santo, está ausente nos antigos manuscritos gregos. Nas antigas versões dos melhores manuscritos da Vulgata também está ausente, o que parece ser uma glosa marginal introduzida posteriormente ao texto. Tá? Então, realmente essa inserção de Pai, Filho e Espírito Santo é uma inserção posterior. Vamos ver aqui o que diz aqui o Bruce Metzinger, tá? Ele vai dizer aqui na página 62, ele vai falar do manuscrito 61. Esse manuscrito do Novo Testamento inteiro data do século XV ou início do século XVI. Está agora no Trinity College, em Dublin. E tem mais um papel histórico do que intrinsecamente. O manuscrito em si não tem grande coisa, porque é um texto tardio, né? Mas ele é o primeiro manuscrito grego, século XV, primeiro manuscrito grego que conhecemos, né, que contém a passagem referindo a Pai, Filho e Espírito Santo. Os manuscritos mais antigos não tem. Está lá o sangue, a água e o Espírito. Né? Erasmo de Roterdã foi compelido a considerar essa passagem como espúria. E aí ele ainda fala mais o seguinte, ó, na página 101. Entre as críticas que levaram Erasmo de Roterdã, uma das mais sérias pareceu aquela que ele acusou Stúnica, um dos editores da poliglota Complutense Ximenes, que é uma Bíblia, né, que esse texto estava ausente em 1 João, particularmente a afirmação trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, e que esses três são um. Tá? Erasmo retrucou que não havia encontrado nenhum texto grego contendo essas palavras e que ele prometia que ele inseriria isso caso fosse encontrado um único manuscrito grego contendo esse texto. Né? Esse texto ele apareceu em 1520, apresentado pelo monge franciscano denominado Roy, que tomou essas palavras disputadas da Vulgata Latina. Erasmo manteve sua promessa e inseriu a passagem na terceira edição da Bíblia dele, em 1522. Em 1520, o Roy apresentou esse texto grego, né? Mas o Erasmo colocou uma nota de rodapé gigantesca nessa passagem aí. Aí o Metzinger, ele confirma assim, ó, na página 101, sobre a promessa de Erasmo de incluir esse Common Johannam, se algum manuscrito grego fosse encontrado, e de fato foi encontrado, que é o manuscrito 61, aquele que eu acabei de falar, né, que é do tal do Roy, né?
e que esse texto teria sido expressamente escrito para forçar Erasmus a colocar aquilo na Bíblia, né? Bom, essa história ela foi corrigida diante do artigo do H. Jonge, um especialista em estudos de Erasmus de Roterdã, que diz que não existe nenhuma evidência explícita que afirme essa passagem, ou seja, essa coisa que Erasmo disse que se tivesse um texto grego que ele inseriria, isso aí parece mais lenda do Erasmo de Roterdã. Mas enfim, conclusão que chegamos aqui no final. Esse texto, de fato, ela é uma exceção, ela é reconhecida como exceção pelos críticos, Bruce Metzinger já fala isso aqui, tá? Isso também vai aparecer no texto do Bruce Metzinger, no comentário textual do grego do Novo Testamento, que vai aparecer aqui, capítulo 5, versículo 7, a mesma conclusão, que isso está ausente nos textos, só que aqui ele já amplia, já diz que já são 8 textos gregos hoje, já encontrados aí do século XV e século XVI, todos eles, né? Um deles aqui do século XVIII, e que não é citada por nenhum dos padres da igreja, tá? E é ausente em todos os manuscritos antigos do texto do Novo Testamento. Tá? E as Bíblias mais recentes, que trabalham com uma versão da crítica textual, né? Como a Bíblia de Jerusalém, ela já tem a passagem original. Então, veja, essa ideia do Pirula tem 2 problemas sérios. Primeiro, que você está pegando uma exceção para tirar uma regra. Não é certo. Segundo, de fato, teve essa interpolação. Essa interpolação, de fato, existiu. Né? A historiadora diz assim, não podemos garantir, né? Realmente não podemos dar 100%. Mas, assim, nesse ponto, os críticos textuais, a grande maioria deles, concorda que é uma interpolação, porque, de fato, isso não está no texto original. Porém, isso não atinge diretamente a questão da doutrina da Trindade, porque há outras passagens que tratam dessa questão. Então, eu queria só esclarecer esses pontos aqui. Muito obrigado, então.